Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo sobre teologia. Hoje estaremos considerando a objeção de David Lewis ao argumento ontológico a favor da existência de Deus. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Nós estaremos usando como referência um artigo chamado Anselm and Actuality. Anselm and Actuality significa Anselmo e realidade, né? Actuality pode ser uma palavra um pouco complicada porque ela não quer dizer atualidade no sentido que a gente usa corriqueiramente. Ela quer dizer atualidade no sentido que a gente usa mais na filosofia, que tem a possibilidade e tem a atualidade. A possibilidade é a potência, a atualidade é essa potência realizada enquanto realidade. Então, talvez o melhor título seria Anselmo e a realidade, né? E nós vamos usar esse artigo para entender qual que é a objeção. Esse artigo foi publicado em 1970, para entender qual que é a objeção do David Lewis ao argumento ontológico a favor da existência de Deus. Então, nesse artigo, o David Lewis ele vai pegar o argumento ontológico do Santo Anselmo e ele vai pegar esse argumento e vai traduzir ele em uma linguagem lógica a partir da ideia de mundos possíveis. Então, vamos tentar aqui pensar o argumento ontológico do Santo Anselmo. O argumento ontológico do Santo Anselmo ele tem três premissas e uma conclusão. A primeira premissa é: o que existe no entendimento pode ser concebido como existindo na realidade. Então, aquilo que a gente pode conceber no entendimento, a gente também pode conceber como algo possível que exista na realidade. Então, por exemplo, eu posso conceber um dragão dourado. Um dragão dourado, se eu posso conceber, ele é um ser possível. Pode ser, poderia ser que ele existisse na realidade. Ou eu poderia pensar em coisas... Se eu pensar em coisas que não são concebíveis no entendimento, aí elas não são possíveis de existir na realidade, como um círculo quadrado. Mas tudo que existe no entendimento, tudo que pode ser concebido como existindo na realidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que é a segunda premissa. O que existe no entendimento será maior se também existir na realidade. Esse é um outro ponto. Quer dizer que se algo existe no entendimento, ele seria ainda maior se existisse na realidade. Aqui não se trata de dizer que aquilo que não existe na realidade será sempre excedido em grandeza por um outro ser. É esse mesmo ser que existe no entendimento que seria maior se ele existisse na realidade. E aí, em terceiro, nós temos a terceira premissa, que é: algo existe no entendimento de modo que nada maior pode ser concebido. Então, existe algo no nosso entendimento que é o maior concebível. Aquilo que é o maior concebível, pela premissa 2, também deve existir na realidade. Então, a gente chega à conclusão. A conclusão é: algo existe na realidade que nada maior pode ser concebido. O que é que o David Lewis vai fazer? Ele vai pegar cada uma dessas premissas e vai traduzir elas em linguagem lógica. Então vamos para a primeira premissa. O que existe no entendimento pode ser concebido como existindo na realidade. Como a gente pode traduzir isso em linguagem lógica? Primeiro, o que existe no entendimento é aquilo que é possível. Tudo que existe no entendimento é possível de existir na realidade. Seja um dragão dourado, um unicórnio, uma cadeira. Tudo que existe no entendimento, tudo que você pode conceber é um ser possível. Porque seu conceito não envolve contradição. E como seu conceito não envolve contradição, ele pode existir na realidade. Um círculo quadrado é alguma coisa que a gente não pode conceber. Porque um círculo quadrado é uma coisa que envolve contradição, então não é possível. Mas qualquer outra coisa que não envolva contradição é concebível. E se é concebível, pode existir na realidade. Então como que a gente pode traduzir isso? A gente pode escrever: para qualquer ser X... Então, para qualquer ser X que exista no entendimento, há um mundo M no qual X existe. Esse mundo M, a gente vai chamar mundo M de mundo possível. Então, se existe algo no entendimento, há um mundo possível onde que isso existe. Por exemplo, um dragão dourado. É possível que exista um mundo onde existam dragões dourados? Sim. Então, tudo que você pode conceber no entendimento pode ser concebido como existindo em algum mundo possível. Uma cadeira, ela pode existir em algum mundo possível? Pode. Um dragão dourado? Pode. Um unicórnio? Pode. Você pode imaginar um mundo possível em que existem cadeiras, inclusive o nosso existe. Você pode imaginar um mundo possível em que existam dragões dourados. E por aí vai. Então, a gente vai para a segunda premissa. Como a gente pode traduzir a segunda premissa? A segunda premissa poderia ser traduzida assim: para qualquer ser X... vamos lembrar a primeira e a segunda premissa. O que existe no entendimento
será maior se também existir na realidade. Então, para qualquer ser x e para quaisquer mundos m e v, se x existe em m, mas não existe em v, então a grandeza de x em m excede a grandeza de x em v. O que é isso? Vamos explicar aqui. Vou explicar para vocês. Vamos imaginar dois mundos possíveis. Um mundo possível é o mundo m. Um outro mundo possível é o mundo v. Tudo bem. Tem o mundo m e tem o mundo v. No mundo m, x, que é um ser, existe. Realmente existe. No mundo v, x, que é um ser, existe só na mente das pessoas. Não existe de fato. O que acontece? No mundo m, o x ele tem mais grandeza do que ele tem no mundo v. É isso que quer dizer a segunda premissa. Quer dizer que no mundo onde x exista realmente, ele tem mais grandeza do que ele tem no mundo onde que ele não existe realmente. Onde que ele existe só no entendimento. Então, para qualquer ser x e para quaisquer mundos, m e v, m é o mundo em que x existe realmente e v é o mundo em que x existe só no entendimento. Se x existe em m, mas não existe em v, então a grandeza de x em m é maior do que a grandeza de x em v. Então x tem mais grandeza no mundo em que ele existe realmente e tem menos grandeza no mundo em que ele existe só no entendimento. Ok. Agora vamos para a terceira premissa. A terceira premissa que é o pulo do gato. É onde vai incidir a crítica do David Lewis. A terceira premissa diz assim: algo existe no entendimento de modo que nada maior pode ser concebido. A primeira coisa que o David Lewis vai mostrar é que essa frase aqui ela é ambígua. Ela pode ser entendida de diferentes formas. Ele vai listar pelo menos 4 formas em que essa noção pode ser entendida. Não dá para trabalhar as 4 formas aqui. Então nós vamos trabalhar só uma delas, que é a forma que ele chama de 3A. Né? Que é assim: como a gente poderia entender a premissa 3? Há um ser X no entendimento, de modo que, para nenhum mundo M e nenhum ser Y, a grandeza de Y em M excede a grandeza de X no mundo real. A gente pode entender isso aqui assim. Existe um ser X. Existe um ser X. A gente já viu que no mundo M, esse ser X existe realmente. Esse mundo M, ao invés de a gente falar em mundo M, agora a gente vai falar em mundo real. Porque o mundo em que X existe realmente é o mundo real. Então, essa interpretação da premissa vai introduzir a ideia de mundo real. No mundo real, X existe realmente. O que isso quer dizer? Que em todos os mundos possíveis não existe nada que tenha maior grandeza do que X. Em todos, eu repito, em todos, isso aqui é importantíssimo, em todos os mundos possíveis, não existe nada que tenha maior grandeza do que X. É o que a gente viu quando a gente falou do mundo M e do mundo V. No mundo V, pode até existir um X, só que lá o X existe só no entendimento. Ele não existe como realidade. Se ele não existe como realidade, o que acontece? Acontece que ele tem menos grandeza. E é só no nosso mundo, porque ele é o mundo real, que X existe como realidade. Em todos os outros mundos possíveis, X ele não existe como realidade concreta. E é por isso que só no nosso mundo, que é o mundo real, X tem a maior grandeza. Isso significa que em todos os outros mundos possíveis, não existe um ser de máxima grandeza. Não existe o maior ser concebível. Por quê? Porque é só no nosso mundo real, em que X foi efetivado, que ele tem a máxima grandeza que ele pode ter, que é a grandeza de existir na realidade. E aí a gente vai para a conclusão que algo existe na realidade que nada maior pode ser concebido, que poderia ser traduzido em linguagem lógica assim: há um ser X existindo no mundo real, de modo que para nenhum mundo M e para nenhum ser Y, a grandeza de Y em M excede a grandeza de X no mundo real. Aqui a gente está chamando de Y qualquer outro ser que não seja o ser X existindo na nossa realidade. Então,
a gente pode colocar assim que existe um ser X existindo no nosso mundo real, de modo que em nenhum mundo, não importa o mundo M, J, V, Y, Z, exista algum ser que excede a grandeza de X no nosso mundo real. Tendo entendido isso, nós podemos entender qual que é a refutação do David Lewis para esse argumento. E ele vai focar a sua refutação na premissa 3. O David Lewis vai falar assim que o grande problema do argumento ontológico, especialmente a premissa 3, é de que o argumento ontológico parece dizer que o nosso mundo ele é especial simplesmente porque ele é o mundo real. Esse é o grande problema do argumento. E aí o David Lewis vai nos perguntar o que faz do nosso mundo um mundo especial? E aí uma pessoa responderia, uai, o que faz do nosso mundo um mundo especial é o simples fato de que esse mundo é o mundo real. Isso parece, primeira coisa, circular. Né? Às vezes eu pergunto para a pessoa assim, então, por que o mundo real é um mundo especial? Aí a pessoa responde, o mundo real é um mundo especial porque ele é o mundo real. Percebe que já tem um problema aí, já tem um raciocínio circular. Né? Isso significa que não tem uma prova. O que está sendo apresentado como prova é justamente aquilo que eu quero que você prove. Por que o mundo real é um mundo especial? Então, parece que o argumento ontológico ele faz parecer que o mundo real ele possui uma distinção que falta em todos os outros mundos possíveis. O mundo real é o único mundo no qual existe algo que é o ser de máxima grandeza. O mundo real ele tem uma coisa especial que é ser um lugar da grandeza de máxima grandeza. E por que então o nosso mundo real é especial? Por quê? E aí talvez uma pessoa vai dizer assim, o David Lewis fala, mas o nosso mundo real é especial porque temos florestas, porque temos filósofos inteligentes, porque nós temos mulheres belas, porque nós temos montanhas maravilhosas. É por isso que o nosso mundo é o único mundo que tem essas coisas. Peraí, não é não. Todos os outros mundos possíveis, você pode imaginar um mundo possível onde haja florestas. Inclusive, você pode imaginar um mundo possível que seja melhor do que o nosso. Você pode imaginar um mundo possível onde que não exista tanto sofrimento. Onde as pessoas sejam mais felizes. Onde as paisagens sejam mais belas ainda do que são aqui. Então, isso não torna o nosso mundo especial. Isso não prova que o nosso mundo ele é especial. O que o David Lewis vai propor é que, na verdade, realidade é um indexical. O que é um indexical? Indexical, um termo indexical, é um termo que se refere a algo local especial, que se refere ou a um sujeito em algum lugar, em algum tempo. Por exemplo, indexicais sobre o sujeito. A palavra eu. Quando eu falo, por exemplo, eu sou gay, por exemplo, eu sou gay. Quando eu falo eu sou gay, essa frase, tirada de todo o contexto, ela não é uma verdade absoluta. Porque eu sou gay, você pode, porque está assistindo o vídeo, talvez você é hétero, talvez você é bi. Então essa frase não se aplica a você. Então essa frase ela se aplica especificamente a mim. Então a palavra eu se refere a eu, Bruno Sankey, aqui. Eu, Bruno Sankey. Eu. Isso é um indexical. Ele cola uma frase em um sujeito específico. Ou em um tempo específico. Quando eu falo assim, o homem foi à lua. Quando eu falo o homem foi à lua, eu não lembro o ano que isso aconteceu. Né? Mas vamos tentar outra coisa então com outro ano. Em 2020, houve uma pandemia. Em 2020, estamos numa pandemia. Se eu usar a expressão estamos numa pandemia fora de contexto, em 1990, talvez a gente não estava numa pandemia. Então essa frase, em 2020, estamos numa pandemia, precisa de um indexical. Em 2020, nesse momento de tempo. Isso é um indexical. Outro indexical é de lugar. Por exemplo, eu estou numa democracia. Se eu falar isso, por exemplo, na Coreia do Norte, ou se eu falar isso em uma ditadura, apesar de talvez a gente não vive exatamente numa democracia. Mas, vamos lá, nós vivemos numa democracia, mas se você falar isso, por exemplo, na ditadura militar, alguns anos atrás,
Ou se você falar isso na Alemanha nazista de Hitler, isso não seria verdade. Então, isso depende de um lugar. Quando eu falo eu, aqui, nesse lugar, aqui é uma democracia, aqui é um indexical. O David Lewis vai falar assim que quando a gente fala mundo real, a gente só está falando do mundo em que a gente está. O mundo no qual nós nos encontramos. Não quer dizer necessariamente que os outros mundos existam. Mesmo que eles existam só na possibilidade, quando eu falo eu no mundo real, nesse mundo real eu estou usando o indexical. Eu estou falando esse mundo ao qual eu pertenço. Esse mundo no qual eu existo. Então, o mundo real, ele não tem nada de especial. Mundo real, realidade, é simplesmente um indexical. Quer dizer que no nosso mundo, esse mundo no qual nós estamos dentro, né? Então, é um indexical. Nosso mundo não tem nada de especial. Nada de especial. Dado que a realidade é um indexical, dizer que o nosso mundo ele é especial porque ele é real, é o mesmo que dizer que eu sou especial porque eu nasci no Brasil. Ou dizer que eu sou especial porque eu vivo em 2020. Não, isso não faz sentido. A gente não usa indexical para falar que algo é especial. Que algo deve ter um tipo de coisa específica que torna aquele mundo especial. Então, o problema do argumento ontológico para o David Lewis é que ele toma o nosso mundo como se fosse um mundo especial pelo simples fato de ele ser real. Pelo simples fato de o nosso mundo ser real, esse argumento faz parecer que então o nosso mundo é o lugar de um tipo de ser que é o ser de máxima grandeza. E que esse ser de máxima grandeza só existe no nosso mundo e não existe nenhum outro mundo possível, justamente porque o nosso mundo é especial. E ele é especial porque é real. Isso é um raciocínio circular, porque eu estou dizendo que o meu mundo é especial porque ele é real e ele é real porque ele é especial. E eu estou também confundindo uma coisa. Eu não estou prestando atenção que a realidade não torna o nosso mundo real. Porque a realidade é simplesmente um indexical. É simplesmente algo que marca eu como existindo nesse mundo específico. É só isso. Espero que vocês tenham entendido a objeção de David Lewis ao argumento ontológico. E até mais.